Capítulo 1. Você já parou para pensar por que Jesus, após ressuscitar com um corpo glorificado, escolheu manter as marcas dos pregos em suas mãos? Pense nisso por um momento. Ele poderia ter voltado à vida com um corpo perfeito, sem nenhuma lembrança física do sofrimento que passou. Poderia ter apagado para sempre as evidências daquela sexta-feira terrível, mas não foi isso que aconteceu. Quando Jesus apareceu no cenáculo diante dos discípulos assustados e incrédulos, a primeira coisa que fez foi mostrar suas mãos. E quando Tomé duvidou, Jesus não o repreendeu com palavras duras. Em vez disso, fez um convite que ecoou através dos séculos. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Havia algo profundamente intencional naquelas cicatrizes mantidas. Imagine por um instante a cena daquele domingo à noite. Os discípulos estavam trancados no cenáculo, com medo, com o coração partido pela perda do mestre. De repente, Jesus aparece no meio deles, não como um fantasma, não como uma lembrança, mas vivo, real, presente. E a primeira coisa que eles veem são suas mãos estendidas. Mãos que eles conheciam bem, mãos que haviam tocado leprosos e os tornado limpos, mãos que haviam segurado crianças e as abençoado, mãos que haviam partido pão e multiplicado peixes. Mas agora essas mãos carregavam algo novo, as marcas permanentes de um amor que foi até o fim. Você pode sentir a atmosfera daquele momento, o silêncio quebrado apenas pelo som de respirações presas. Os olhos fixos naquelas mãos que, mesmo feridas, se estendiam em direção a eles. Não eram mãos de acusação, apontando os erros que haviam cometido. Não eram punhos cerrados de raiva por terem sido abandonados na hora mais difícil. Eram mãos abertas, marcadas pelo amor, estendidas em perdão e paz. Há algo profundamente tocante sobre cicatrizes. Elas contam histórias. Cada marca em nossa pele carrega uma narrativa, um momento no tempo em que fomos tocados pela dor, mas sobrevivemos. Algumas cicatrizes carregamos com orgulho, aquela no joelho da infância, resultado de uma aventura corajosa. Outras preferimos esconder, porque lembram momentos que gostaríamos de esquecer. Mas Jesus fez algo revolucionário com suas cicatrizes. Ele as transformou em troféus. Quando olho para minhas próprias mãos, vejo pequenas marcas que contam a história de minha vida. Aqui, uma pequena cicatriz de quando aprendi a cozinhar e me queimei. Ali, uma marca de quando estava aprendendo a trabalhar com ferramentas. Cada uma dessas pequenas marcas me lembra de momentos de aprendizado, de crescimento, de experiências que me formaram. Mas imagine se suas mãos carregassem as marcas do maior ato de amor já realizado na história da humanidade. As mãos de Jesus não foram feridas por acidente. Elas não foram marcadas por descuido ou por estar no lugar errado na hora errada. Essas mãos foram deliberadamente atravessadas por pregos porque ele escolheu permanecer na cruz. Ele poderia ter descido, poderia ter chamado legiões de anjos para libertá-lo, mas permaneceu ali, permitindo que o amor fosse literalmente pregado em suas mãos, porque nós precisávamos ser salvos. E agora, ressurreto, glorificado, ele mantém essas marcas. Por quê? Porque elas são a prova eterna de que o amor de Deus por nós não é apenas uma ideia bonita ou um sentimento passageiro. É um compromisso selado em sangue, marcado para sempre em cicatrizes que nem mesmo a ressurreição apagou. Pense nas suas próprias feridas por um momento. Não apenas as físicas, mas aquelas marcas invisíveis que a vida deixou em seu coração. Talvez você tenha cicatrizes da rejeição, marcas de traições, feridas de palavras duras que foram ditas sobre você. Talvez tenha cicatrizes do abandono, da perda, da decepção. E provavelmente, como a maioria de nós, você tem tentado esconder essas marcas, fingindo que elas não existem ou que não importam. Mas Jesus nos ensina algo diferente sobre cicatrizes. Ele nos mostra que não há vergonha em ser marcado pela vida, especialmente quando essas marcas são resultado do amor. Suas mãos feridas declaram que até mesmo Deus carrega cicatrizes e que essas cicatrizes não são sinais de fraqueza, mas emblemas de força. Quando Jesus estendeu suas mãos feridas para os discípulos, ele não estava apenas provando sua identidade, ele estava inaugurando uma nova forma de entender o poder. O poder não está na ausência de feridas, mas na capacidade de transformar feridas em fontes de cura. O poder não está em nunca ser tocado pela dor, mas em permitir que a dor seja tocada pelo amor divino. Imagine as mãos de Jesus durante sua vida terrena.
Mãos de carpinteiro, calejadas pelo trabalho honesto. Mãos que conheciam o suor do labor diário, a aspereza da madeira, o peso das ferramentas. Essas não eram mãos delicadas que nunca haviam conhecido esforço. Eram mãos trabalhadoras, mãos de alguém que compreendia a luta diária pela sobrevivência. E foram exatamente essas mãos trabalhadoras que se tornaram instrumentos de milagres. Mãos que haviam conhecido o trabalho duro agora tocavam cegos e eles passavam a ver. Mãos acostumadas ao peso das ferramentas agora carregavam o peso da dor humana e a transformavam em cura. Mãos que sabiam o que era construir agora reconstruíam vidas despedaçadas. Mas então veio a crucificação. E essas mãos preciosas, essas mãos que haviam feito tanto bem, foram brutalmente perfuradas. O ferro frio atravessou a pele, os músculos, os ossos. A dor deve ter sido insuportável. E durante aquelas 6 horas na cruz, essas mãos feridas não puderam mais tocar, não puderam mais curar, não puderam mais abençoar da forma como estavam acostumadas. Ou puderam, porque mesmo pregadas na madeira, mesmo sangrando, mesmo em agonia, essas mãos ainda estavam estendidas. Estendidas em direção ao céu, intercedendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estendidas em direção ao ladrão ao lado: Hoje estarás comigo no paraíso. Mesmo feridas, essas mãos continuavam ministrando. E agora, 3 dias depois, elas estão diante dos discípulos. Feridas, mas vivas. Marcadas, mas poderosas. Cicatrizadas, mas ainda capazes de tocar, de curar, de abençoar. Na verdade, mais poderosas do que nunca, porque agora carregam a marca da vitória sobre a própria morte. Quando Jesus convidou Tomé a tocar suas feridas, ele não estava apenas oferecendo prova de sua ressurreição. Ele estava estabelecendo um princípio que mudaria para sempre nossa compreensão sobre feridas e cura. Ele estava dizendo que nossas feridas não nos desqualificam do amor de Deus. Elas nos qualificam para um tipo especial de intimidade com Ele. Você já percebeu que as pessoas que mais nos consolam em tempos difíceis são frequentemente aquelas que já passaram por dores similares? O pai que perdeu um filho consegue abraçar outro pai enlutado de uma forma que alguém que nunca passou por isso simplesmente não consegue. A mulher que venceu o câncer pode segurar a mão de outra que está lutando contra a doença de uma maneira única. Há uma linguagem das cicatrizes que apenas os feridos compreendem. E Jesus, ao manter suas cicatrizes, se tornou fluente nessa linguagem. Ele se tornou o consolador perfeito para todos os que foram feridos, porque ele também foi ferido. Ele entende a dor da traição porque foi traído. Ele compreende o abandono porque foi abandonado. Ele conhece a agonia da injustiça porque foi injustiçado. Mas há mais. As cicatrizes de Jesus não são apenas sinais de que ele sofreu conosco. Elas são promessas de que nosso sofrimento também pode ser transformado. Se Deus pôde tomar as feridas mais injustas da história e transformá-las em instrumentos de salvação, o que Ele não pode fazer com nossas feridas? Talvez você esteja assistindo a este vídeo e carregando feridas que parecem impossíveis de curar. Talvez tenha cicatrizes que o envergonham, marcas que o fazem querer se esconder do mundo. Talvez sua história seja marcada por capítulos dolorosos que você gostaria de poder reescrever. Mas Jesus, com suas mãos feridas, sussurra suavemente ao seu coração: suas cicatrizes também têm propósito. Não estou dizendo que a dor é boa. Não estou romantizando o sofrimento. A cruz foi horrível, injusta, brutal. Jesus não celebrou a dor. Ele a suportou com um propósito. Mas o que estou dizendo é que Deus é especialista em escrever histórias redentoras com os capítulos mais dolorosos de nossas vidas. Suas mãos feridas estendidas naquele cenáculo eram um convite. Um convite para os discípulos entenderem que a vulnerabilidade não é fraqueza. Um convite para acreditarem que a ressurreição não apaga a realidade do sofrimento, mas a transforma. Um convite para compreenderem que suas próprias feridas também poderiam se tornar pontos de conexão com outros que precisavam de cura. E hoje, 2000 anos depois, essas mesmas mãos feridas ainda se estendem em nossa direção. Elas não se estendem para nos julgar por nossas falhas. Não se estendem para nos condenar por nossa fraqueza. Elas se estendem para nos tocar com o mesmo amor que foi pregado nelas. Elas se estendem para segurar nossas próprias mãos feridas e nos sussurrar que não estamos sozinhos em nossa dor.
Você consegue ver isso? Consegue imaginar suas mãos sendo gentilmente seguradas por aquelas mãos cicatrizadas? Há algo profundamente consolador em saber que aquele que nos toca conhece intimamente a linguagem das feridas. Ele não nos toca como alguém que está observando nossa dor de fora. Ele nos toca como alguém que escolheu experimentar essa dor por amor. E aqui está algo que vai transformar sua perspectiva sobre suas próprias cicatrizes. Jesus não apenas nos toca com suas mãos feridas. Ele nos convida a tocar outros com nossas mãos feridas. Ele nos convida a ver nossas cicatrizes não como evidências de derrota, mas como credenciais para o ministério. Pense nisso. Quem melhor para consolar uma mãe que perdeu um filho do que outra mãe que passou pela mesma dor? Quem melhor para encorajar alguém lutando contra um vício do que alguém que já venceu essa batalha? Quem melhor para abraçar alguém que se sente rejeitado do que alguém que conhece intimamente o sabor da rejeição? Nossas feridas, quando tocadas pelo amor de Cristo, se tornam pontos de conexão, não de separação. Elas se tornam pontes, não muros. Elas se tornam fontes de ministério, não razões para se esconder. Mas isso requer algo de nós. Requer que paremos de ter vergonha de nossas cicatrizes. Requer que paremos de fingir que nunca fomos feridos. Requer que abracemos a vulnerabilidade como Jesus abraçou, vendo nela não fraqueza, mas uma porta para intimidade e ministério genuínos. Quantas vezes escondemos nossas lutas, fingindo que nossa vida é perfeita? Quantas vezes sorrimos quando nosso coração está despedaçado, temendo que alguém descubra que não temos todas as respostas? Quantas vezes perdemos oportunidades de ministrar a outros porque estamos ocupados demais mantendo nossa máscara de perfeição? Jesus poderia ter mantido uma máscara de perfeição quando ressuscitou. Poderia ter aparecido sem nenhuma marca, como se a cruz nunca tivesse acontecido. Mas ele escolheu manter as cicatrizes, porque sabia que elas eram essenciais para seu ministério contínuo. Elas eram, e ainda são, a prova de que ele nos ama o suficiente para ser ferido por nós. E agora, ele nos convida para o mesmo tipo de ministério autêntico. Ele nos convida a ser reais sobre nossas lutas, transparentes sobre nossas feridas, honestos sobre nossa necessidade de graça, não para ganhar pena, mas para oferecer esperança. Não para chamar atenção para nós mesmos, mas para apontar para aquele que pode transformar qualquer ferida em fonte de cura. Há uma beleza singular nas cicatrizes. Elas são mais fortes que a pele original. Um osso quebrado, quando cura adequadamente, fica mais forte no ponto da fratura. Uma árvore que sobrevive a uma tempestade desenvolve raízes mais profundas. E uma pessoa que permite que Cristo toque suas feridas frequentemente desenvolve uma compaixão mais profunda, uma fé mais resiliente, um amor mais genuíno. Isso não significa que devemos procurar o sofrimento. Jesus não procurou a cruz porque gostava da dor. Ele a aceitou porque amava as pessoas que ela salvaria. Da mesma forma, não devemos romantizar nossa dor, mas podemos confiar que Deus pode usá-la para propósitos que nunca imaginaríamos. Neste momento, quero que você olhe para suas próprias mãos. Olhe para as pequenas marcas, as linhas, as imperfeições. Agora, imagine essas mãos sendo usadas por Deus para tocar as feridas de outros, para oferecer consolo, para estender esperança. Suas mãos podem não carregar as marcas dos pregos, mas elas carregam as marcas de sua jornada única. E essas marcas as qualificam para um tipo especial de ministério. Suas palavras de encorajamento são mais poderosas quando vêm de alguém que conhece o desânimo. Seus abraços de consolo são mais significativos quando vêm de braços que já tremeram de dor. Sua oferta de esperança é mais crível quando vem de alguém que já caminhou através das trevas e encontrou a luz. Jesus não escondeu suas cicatrizes por vergonha. Ele as mostrou como troféus. Cada marca em suas mãos era uma declaração. O amor venceu. A vida triunfou. A redenção é possível. E hoje, ele nos convida a ver nossas próprias cicatrizes através dos mesmos olhos. Não como evidências de fracasso, mas como testemunhos de sobrevivência. Não como sinais de fraqueza, mas como certificados de força. Quando você compreende isso, realmente compreende, algo muda dentro de você. Você para de desperdiçar energia tentando esconder suas imperfeições e começa a canalizá-la para ajudar outros a encontrar cura. Você para de se sentir desqualificado por suas lutas passadas e começa a ver como elas podem qualificá-lo para ministérios únicos.
É isso que as mãos feridas de Jesus nos ensinam. Elas nos ensinam que nossa maior força frequentemente nasce de nossa maior fraqueza entregue a Deus. Elas nos ensinam que nossas feridas não nos separam de Deus. Elas nos conectam mais profundamente a Ele e a outros que precisam de cura. Hoje, enquanto você continua vivendo, trabalhando, amando, lembre-se de que você carrega em suas mãos o potencial para tocar a vida de outros de maneiras que apenas alguém com sua história única pode fazer. Suas feridas, transformadas pelo amor de Cristo, podem se tornar instrumentos de cura nas mãos do grande médico. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa na nossa conversa, só por um instante. Se essa mensagem tocou o seu coração e fez sentido para você, eu te convido a deixar sua curtida. É um gesto simples, mas que nos ajuda muito a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam de uma palavra de esperança. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Mais do que isso, eu te faço um convite especial. Pense em alguém que você ama e que está passando por um momento de dor ou de incerteza. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser a semente de esperança que ela precisa para florescer. E por fim, use os comentários para me contar o que você sentiu. Eu quero muito saber a sua experiência e como essa mensagem tocou a sua alma. O seu comentário é uma parte importante da nossa jornada. Agora, quero levar você ainda mais fundo nesta revelação sobre como nossas feridas podem se tornar pontes para o ministério, sobre como nossas cicatrizes podem se transformar em instrumentos de graça divina nas mãos daquele que conhece intimamente o significado de carregar marcas de amor. Você já percebeu como a dor tem o hábito insistente de bater a porta quando menos esperamos e, sem pedir licença, tomar lugar à mesa, como se fizesse parte da família? Em alguns dias, parece que ela fala alto demais, lembrando-nos a cada respiração que existe algo dentro de nós que ainda sangra, algo que gostaríamos de esconder porque, no fundo, temos medo de que nossas feridas nos definam para sempre. E, no entanto, existe um sussurro que atravessa séculos, vindo diretamente das mãos que decidiram continuar marcadas mesmo depois da ressurreição. Não são as feridas que ditam quem você é, mas o amor que as envolve. O propósito que Deus é capaz de revelar exatamente nelas. Neste momento, enquanto suas memórias talvez tragam à tona cenas que você preferiria apagar, convido você a olhar para suas marcas com outro olhar. O olhar de quem descobre que cada cicatriz pode ser um portal de esperança para alguém que ainda está preso à própria dor. Talvez você se pergunte como isso é possível quando as lembranças ainda ardem, ou quando o coração bate acelerado sempre que alguém toca naquele assunto que você tenta evitar. É aqui que começamos a mergulhar na profundidade da fé. Essa fé que não ignora a realidade, mas a preenche com uma presença maior do que qualquer vazio. Fé que não consiste em fechar os olhos para o sofrimento, e sim em mantê-los bem abertos, confiando que há um Deus capaz de transformar o caos em caminho, a perda em propósito, as cinzas em beleza. Há algo extraordinário que acontece quando colocamos nossas feridas nas mãos feridas de Cristo. Inicia-se um processo de redenção, em que tudo aquilo que parecia inútil começa a fazer sentido, ainda que não imediatamente, ainda que doa no percurso. É como se, de repente, nossos pedaços partidos fossem reorganizados no coração de Deus para formar um mosaico que reflete luz por entre cada fresta. Mas por que é tão difícil confiar nesse processo? Talvez porque o medo seja astuto e sussurre mentiras bem construídas, dizendo que nossa história terminou no ponto em que fomos feridos. Ele repete, dia após dia, que não há futuro quando o passado ainda grita tão alto. É aí que precisamos lembrar das mãos de Jesus estendidas, convidando Tomé a tocar as cicatrizes, para que a incredulidade se transformasse em confiança viva. Deus não se ofende com nossas dúvidas. Ele as recebe e as desvenda quando temos coragem de apresentar nossas questões em oração sincera. Perguntar não é falta de fé, é o primeiro passo rumo a uma fé autêntica, porque só podemos confiar plenamente em quem nos concede espaço para sermos transparentes. Falar de fé, no entanto, seria incompleto se não mencionássemos a esperança que caminha lado a lado com ela. Esperança não é simples otimismo, não é apenas acreditar que amanhã será melhor porque queremos que seja. Esperança é ancorar nossa expectativa no caráter imutável de Deus, sabendo que, mesmo quando não entendemos o porquê,
Ele permanece bom, permanece atento, permanece presente. Foi essa esperança que sustentou os discípulos nas horas obscuras, entre a crucificação e o amanhecer do domingo. E é a mesma esperança que hoje chega a você, dizendo que o silêncio de Deus nunca é abandono, é gestação. Deus está tecendo algo novo, mesmo quando tudo parece parado. A confiança em Deus, então, cresce quando percebemos que Ele não tem pressa em nos livrar da dor se a travessia pelo vale nos aproximar mais do coração dele. Afinal, intimidade verdadeira raramente é construída apenas na festa. Ela se aprofunda nas noites sem estrelas, quando descobrimos que a mão que nos segura é firme o suficiente para atravessar o escuro conosco. É nessa caminhada que aprendemos a superar, não porque esquecemos o que aconteceu, mas porque recebemos graça para significar o acontecido de outra forma. Superar é permitir que o Espírito Santo respire sobre as áreas mortas da alma e nos ajude a perceber que ainda existe futuro, mesmo quando o presente parece sem cor. E que dizer do amor divino? Ele não se limita a um sentimento suave. É uma decisão eterna de permanecer conosco até que nosso coração compreenda que nunca esteve sozinho. Esse amor desce até as regiões mais sombrias da existência humana, segura nossas mãos manchadas pela culpa e nos lembra que ainda somos dignos de recomeçar. Há algo profundamente libertador em descobrir que o Deus perfeito escolhe se apresentar com cicatrizes como quem sussurra: não me afasto de quem está quebrado. Eu me identifico, eu entro na história. Se Ele, sendo santo, não se envergonha de mostrar suas marcas, quem somos nós para esconder as nossas? Redenção é a palavra que costura cada pedaço dessa narrativa. Redenção é Deus pegando todas as páginas amassadas do seu livro e reescrevendo a história sem arrancar nenhuma delas. O capítulo da dor não é rasgado, mas iluminado, para que sua trama revele a glória de quem o segue. E é impossível falar em redenção sem tocar no perdão, porque muitas feridas continuam sangrando não pelo que nos fizeram, mas pela mágoa que mantemos como lembrete de que fomos feridos. Perdoar não é abrir mão da justiça, é confiar que Deus é justo e que Ele cuidará daquilo que não somos capazes de resolver com nossas próprias mãos. É soltar o peso que nos prende ao passado para abraçar o presente e caminhar em direção a um futuro leve. A cura interior, então, acontece quando essa decisão de perdoar se encontra com a ação do Espírito Santo, que preenche os vazios deixados pela ofensa com amor restaurador. Ele não passa um simples pano para disfarçar a sujeira. Ele remove cuidadosamente cada lasca de dor incrustada na memória e, no lugar, planta sementes de paz que germinam em alegria serena. E a oração se torna o solo onde essas sementes crescem. Orar não é apenas falar, é respirar em Deus, é permitir que cada suspiro de angústia se transforme em diálogo com o Pai. É no silêncio da oração que a intimidade floresce, porque é ali que aprendemos a ouvir a voz que fala mais fundo que qualquer ruído. Essa intimidade nos conduz a um lugar onde a esperança em tempos difíceis deixa de ser conceito abstrato e se torna experiência. Você já sentiu aquela presença suave que abraça o coração quando tudo ao redor parece ruir? Não é imaginação, é o Espírito Santo lembrando que a tempestade não vai afogar você, porque Jesus ainda caminha sobre as águas agitadas. Ele não promete ausência de ondas, ele promete presença constante no barco. E quando entendemos isso, encontramos a força para continuar remando, mesmo se as lágrimas misturam-se à chuva que cai sobre o rosto. Mas não existe caminhada de fé sem tropeços, e por isso, precisamos falar de reconciliação. Às vezes, as feridas mais profundas não vêm de inimigos declarados, mas de quem amamos. O Evangelho nos convida a amar o próximo não como slogan, mas como exercício diário, começando por perdoar e pedir perdão onde for preciso. Amor ao próximo não é sentimento que surge espontaneamente. É escolha que brota da consciência de que fomos amados primeiro. A partir daí, descobrimos nosso propósito de vida: ser reflexo desse amor, espalhando graça, oferecendo consolo onde há luto, estendendo mão onde há queda. Propósito não é necessariamente uma grande plataforma. Muitas vezes é aquela conversa num corredor, aquele prato de comida oferecido sem alarde, aquele ouvido atento que se dispõe a escutar a dor do outro.
Gratidão nasce quando percebemos que cada pequeno ato de serviço torna o mundo um lugar menos frio. Humildade floresce quando lembramos que nossas qualidades não são troféus para exibição, mas ferramentas para a construção de pontes. Serviço ganha sentido quando entendemos que a verdadeira grandeza se mede em quantas pessoas conseguimos erguer, não em quantos aplausos recebemos. E nessa prática do amor, a paz interior se instala. Não é ausência de conflito externo, mas presença de harmonia interna, nascida da certeza de que nossa vida está segura em mãos que carregam cicatrizes eternas. Essa paz alimenta a perseverança, aquela força silenciosa que nos mantém de pé quando tudo parece sugerir desistência. Perseverar não é teimosia de quem nunca cai, é convicção de que cada queda pode ser seguida de um reerguer sustentado pela graça. Arrependimento, então, deixa de ser ato isolado para se tornar estilo de vida. É a postura de quem, diariamente, escolhe alinhar rotas ao GPS da palavra, reconhecendo que todo desvio corrigido é oportunidade de transformação. A presença do Espírito Santo faz desse processo algo possível, pois ele ilumina áreas que nem sabíamos precisar de mudança e nos concede discernimento espiritual para diferenciar vozes que conduzem a vida das que sussurram destruição. E no meio dessa jornada, surge a alegria em Cristo, que não depende de circunstâncias, mas de convicção. É a leveza que preenche o peito mesmo quando os ventos são contrários, porque existe uma música divina tocando lá dentro, lembrando-nos de que o final já está escrito e a vitória não será removida. Surge também a renúncia e obediência, não como peso, mas como resposta amorosa àquele que primeiro nos amou. Quando descobrimos quem é o Maestro, obedecer se torna bailar na melodia que ele compõe. Santidade, então, não é prisão. É liberdade de caminhar sem correntes que nos arrastam para longe do nosso design original. Enfrentar provações deixa de ser sinal de abandono e passa a ser laboratório onde os frutos do Espírito amadurecem. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Cada fruto madura em seu tempo, e a pureza de coração se cultiva regando diariamente a semente da verdade com a água da palavra. Há momentos em que precisaremos do jejum, não como barganha, mas como gesto de dependência que esvazia o prato para encher o espírito. Haverá dias em que tudo o que conseguiremos fazer será escutar a voz de Deus no sussurro que atravessa as madrugadas insones, lembrando-nos de que compaixão e misericórdia são caminhos superiores à vingança. Nessa vigília espiritual, aprendemos o valor do desprendimento, porque percebemos que as coisas às quais nos apegamos podem se tornar âncoras que impedem o barco de avançar. Libertação espiritual não é evento único, é processo cotidiano de escolhas que reafirmam nossa obediência à palavra. Viver pela fé significa acordar a cada dia disposto a ser luz no mundo, mesmo quando nuvens escuras encobrem o céu. Significa resistir à tentação, não na própria força, mas confiando que a graça de Deus é suficiente para nos manter firmes. E quando tropeçamos, reconhecer essa graça é levantar sem esconder o joelho machucado, sabendo que Ele não se cansa de estender a mão. Louvor e adoração então transbordam não apenas nos lábios, mas na postura de vida que reflete gratidão por cada detalhe, desde o ar que respiramos até a esperança no retorno de Cristo. Essa esperança nos ensina paciência, porque aguardamos o dia em que todas as lágrimas serão enxugadas. Até lá, permanecemos dependentes de Deus, conscientes de que Ele é a fonte de cada passo que damos. Claro que no meio desse percurso, surgem dúvidas profundas. É normal questionar se realmente haverá cura para feridas que parecem ter criado raízes na alma. É natural temer expor cicatrizes quando o mundo parece valorizar apenas a aparência de perfeição. Mas é exatamente nesses questionamentos que Deus se mostra ainda mais real, convidando-nos a um diálogo honesto. Ele não precisa das nossas máscaras, Ele deseja nosso coração sem verniz, porque é ali que Ele opera milagres que vão muito além do que os olhos podem ver. Talvez agora você esteja recordando de alguém que magoou profundamente ou de uma decisão que deixou marcas difíceis de apagar. Talvez a vergonha tenha construído muros ao redor do seu coração, impedindo-o de receber o amor que Deus insiste em oferecer. Mas lembre-se,
Se Jesus não se envergonhou de suas cicatrizes, por que você precisaria ter vergonha das suas? A graça não faz acepção de histórias. Ela abraça cada narrativa, do início ao fim, e pinta sobre as rachaduras um retrato de restauração. Praticamente falando, como aplicar tudo isso no cotidiano? Comece reconhecendo suas limitações em oração honesta. Você não precisa de fórmulas rebuscadas. Basta um pai. Aqui está a dor que não consigo carregar sozinho. Depois, esteja aberto a buscar ajuda, seja em um amigo maduro na fé, seja em um mentor, seja em acompanhamento profissional se necessário. Deus usa pessoas para ser extensão de suas mãos curadoras. Adote pequenas disciplinas, reserve minutos diários para a leitura bíblica, escreva gratidões num caderno, pratique atos simples de serviço. Cada gesto, por menor que pareça, é tijolo na construção de uma vida sólida. E quando a dúvida voltar a gritar, lembre-se das mãos feridas de Jesus. Imagine-as segurando firmemente as suas, reafirmando que o Deus do universo conhece cada batida do seu coração e não desistirá de você. Permita-se sentir o consolo que brota dessa certeza, e pouco a pouco, você perceberá que suas próprias mãos, antes trêmulas, começarão a se estender para outros. Você se tornará parte da resposta de oração de alguém, oferecendo exatamente o consolo que um dia recebeu. O caminho não será isento de lágrimas, mas haverá paz que excede o entendimento. Não será livre de crises, mas será cheio de propósito. E, acima de tudo, será marcado pela companhia constante daquele que traz cicatrizes glorificadas como lembrete de que o amor sempre deixa marcas, mas marcas de vida. Eu queria, antes de prosseguir, pedir sua ajuda de coração aberto. Se esta reflexão trouxe luz a alguma área obscura do seu interior, mostre seu apoio apertando o botão de curtir. Talvez pareça pequeno, mas esse gesto ajuda a espalhar esperança a pessoas que precisam dessa mensagem tanto quanto você. Se ainda não faz parte desta família de fé que cresce a cada vídeo, inscreva-se e ative as notificações para caminhar conosco em próximos mergulhos profundos como este. Agora pense em alguém que está enfrentando uma batalha silenciosa. Alguém que talvez sorria por fora, mas carrega dores invisíveis por dentro. Compartilhe este conteúdo com essa pessoa. Pode ser o ponto de virada que ela aguardava. Por fim, abra seu coração nos comentários e conte. Qual parte desta conversa tocou mais fundo sua alma? Suas palavras podem ecoar na vida de outro espectador que se sinta identificado e, assim, acender uma nova chama de esperança. Vamos juntos continuar espalhando luz, porque cada cicatriz curada carrega dentro de si o poder de curar outras tantas. Você já notou como às vezes a dor parece virar poeira invisível que se infiltra em cada fresta do dia, fazendo com que até o ar pareça mais pesado? Acordamos com a sensação de que algo aperta o peito, mas não sabemos nomear. Seguimos para o trabalho, para a aula, para a rotina, e tudo continua funcionando por fora enquanto, por dentro, existe um universo inteiro de perguntas sem resposta. Talvez seja um medo que ninguém percebe porque aprendemos a sorrir com maestria. Talvez seja um luto que o tempo não conseguiu enterrar, porque certas ausências ecoam mesmo quando o relógio insiste em avançar. E é nesse território silencioso, onde lutamos batalhas invisíveis, que as mãos feridas de Jesus voltam a nos surpreender, lembrando-nos de que Ele não apenas observa nosso sofrimento, Ele se senta conosco, respira conosco, suporta conosco e sopra vida sobre pedaços que julgávamos irrecuperáveis. Há algo quase contraditório na maneira como a dor conversa com a cura. Dor grita, cura sussurra. Dor quer palco, quer luz, quer explicar ao mundo quão injusto ele foi. Cura prefere o canto discreto, prefere o abraço sem testemunhas, prefere o processo lento em que cada camada de proteção que criamos é delicadamente retirada para revelar algo que ainda pulsa, algo que ainda é capaz de sentir, de sonhar, de recomeçar. Muitas vezes pensamos que cura deve ser mágica e instantânea, perder a força do dia para a noite, acordar como se nada tivesse acontecido. Mas Deus, em sua infinita paciência, prefere a arte minuciosa de quem restaura vitrais danificados peça por peça. Ele recoloca cada caco de vidro colorido com cuidado, segurando-o contra a luz para ter certeza de que, quando tudo estiver no lugar, a janela vai contar uma história ainda mais bonita do que antes da queda. Talvez você se encontre exatamente nesse ponto.
sabendo que precisa de restauração, mas temendo o processo. Não é fácil descobrir que, para curar, às vezes, é preciso tocar de novo a área sensível. É como o médico que precisa limpar a ferida antes de suturar. O atrito arde, mas sem ele o tecido não fecharia direito e o risco de infecção seria maior. Da mesma forma, o Espírito Santo muitas vezes nos leva de volta ao lugar da dor, não para nos martirizar, mas para remover detritos acumulados, as mentiras que acreditamos sobre nós mesmos, as culpas que não nos pertencem, as acusações que nos vestem de vergonha. Ele abre a janela, deixa o ar fresco entrar, traz luz aos cantos mofados para mostrar que ainda há vida ali, esperando para florescer. Mas aqui surge outro dilema. A mente racional pergunta onde Deus estava quando tudo aconteceu. Onde estavam suas promessas quando os golpes pareciam sucessivos e implacáveis? Essa pergunta ecoa desde os salmos de lamento até os corredores de hospitais modernos. E Deus não se ofende com ela. Ele a recebe como quem acolhe uma criança ferida, tira os sapatos na varanda da alma e decide ficar até o choro cessar. Não responde com fórmulas, responde com presença. Ele entra, senta-se no chão, segura nossa mão trêmula e espera conosco até que a tempestade interna perca a força. Porque a maior resposta de Deus às nossas questões nem sempre vem em forma de explicação. Frequentemente vem em forma de companhia, e não qualquer companhia. A companhia de alguém que exibe cicatrizes glorificadas para provar que entende cada centímetro do caminho pelo qual estamos passando. Essa presença muda tudo. Não elimina o passado, mas redefine o significado que damos a ele. A traição que antes soava como sentença absoluta de desvalor passa a ser vista como ponto de virada, onde aprendemos a colocar nossa expectativa em quem não falha. O abuso que antes parecia roubar de nós a identidade passa a ser terreno fértil onde Deus planta sementes de valor inegociável. O vazio que fazia ecoar perguntas sobre propósito se torna espaço que ele preenche com novos sonhos, alinhados ao coração dele. Nada é desperdiçado quando confiado a Deus. Ele transforma lágrimas em tinta para escrever parágrafos de esperança que, um dia, consolarão alguém que lê a nossa história como quem busca provas de que também existe uma saída para a própria dor. Talvez você resista a esse processo porque teme reviver o que já machucou demais. Você não é fraco por sentir esse medo. Você é humano. Mesmo Jesus, no Getsemane, sentiu o peso do que viria e suou gotas de sangue. Mas há uma chave escondida na maneira como ele orou. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ali está a tensão legítima entre o desejo de evitar a dor e a confiança de que algo maior se cumpre quando nos rendemos ao Pai. Rendei-vos não significa desistir de si mesmo. Significa entregar-se às mãos que sabem exatamente onde cada peça quebrada se encaixa. Acontece que nosso coração é habilidoso em erigir muralhas. De tijolo em tijolo feito de desconfiança, ergue defesas contra futuros possíveis golpes. E por um tempo isso parece funcionar. Ninguém entra, nada machuca. Mas logo descobrimos o efeito colateral. Nada cura, nada floresce, nada circula. Ficamos protegidos, porém isolados. É então que o amor de Deus chega como um sol insistente que, dia após dia, aquece os muros até que pequenas rachaduras surjam e permitam a passagem de brisas que falam de recomeço. Algumas paredes despencam num estalo, outras se desmancham lentamente, conforme aprendemos a reconhecer sua voz, dizendo que é seguro sair do esconderijo. Cada tijolo removido pode doer, porque expõe vulnerabilidades que escondemos até de nós mesmos. Mas expondo, ele trata. Tratando, ele fortalece com material novo, confiança renovada, identidade restaurada, coragem para pertencer. E porque pertencemos, podemos começar a ver nossas feridas não como vergonhosa fragilidade, e sim como pontos de contato com outras histórias de dor. Imagine uma costura aparente na pele que, ao invés de lembrá-lo de tragédia, se torna ponte para tocar quem ainda sangra. É o ex-alcoólatra que vira mentor de recém-sóbrios, a sobrevivente de violência que cria abrigo para outras mulheres, o ex-ansioso que hoje ensina práticas de cuidado emocional à luz da fé. Eles não negam o que viveram, ressignificam. A cicatriz continua lá, mas sem infecção, sem dor latejante. Quando olho para essa gente curada, percebo que a cicatriz virou testemunho. Não,
Aqui terminou minha vida, mas aqui começou algo novo. E a beleza particular nessa forma de cura, porque ela não fomenta a comparação. Cada processo é único. Cada cicatriz revela uma pincelada exclusiva do artista divino. Isso põe fim à corrida exaustiva por validação alheia. Não preciso provar que sofri mais ou menos. Preciso apenas reconhecer que sou amado, onde quer que esteja no percurso. Descubro então a liberdade de parar de medir meu valor por likes, diplomas, aprovações familiares ou eclesiásticas. Minha identidade encontra alicerce em quem escolheu carregar em seu corpo as marcas do amor. Esse alicerce não treme com críticas, não desmorona com fracassos, não esfarela com temporadas de silêncio. Ele permanece, porque foi firmado antes mesmo de eu nascer, numa cruz onde o tempo se curvou diante do eterno. Mas e os dias em que parece que ainda estamos na sexta-feira da crucificação, esperando um domingo que não amanhece? É aqui que fé e esperança se abraçam na escuridão. A fé recorda fatos. Jesus ressuscitou. Logo, o impossível não é impedimento para Deus. A esperança projeta futuro. Se ele venceu a morte, então aquilo que me paralisa também pode ser vencido. Entre fatos e futuro, há o presente. Esse lugar onde respiramos entre soluços e seguimos mesmo sem entender. E nesse presente, aprendemos a depositar confiança não na lógica das circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Ele já provou que é fiel quando tudo parecia perdido. Ele não mudou. Quando o medo visitar sua porta à noite, como visitante abusado que não avisa, lembre-se de que não está sozinho na sala. Há alguém sentado no sofá, luz suave no olhar, dizendo: eu conheço esta sensação. Eu também tremi no Getsêmani, mas permanecemos juntos. Esse nós muda o jogo, porque transfere o foco da nossa insuficiência para a suficiência dele. E surpreendentemente, é nessa companhia que começamos a enxergar os primeiros sinais da cura. Conseguimos dormir 1 hora a mais sem o coração disparar. Conseguimos retomar o hobby antigo que alegrava a alma. Conseguimos dizer: eu preciso de ajuda, sem sentir vergonha. Parecem passos minúsculos, mas no reino de Deus cada centímetro conta como milha quando caminhamos em direção à liberdade. Claro que a jornada inclui retrocessos. Há dias de recaída, de cansaço, de perguntas de novo sem resposta. Mas retrocesso não anula progresso. Só lembra que cura não é linha reta. Deus não se irrita com nossas idas e vindas. Ele permanece. Pensa numa criança aprendendo a andar. Quantas vezes cai? O pai não desconta amor a cada joelho ralado. Pelo contrário, cada queda é seguida de mãos que levantam, palavras que estimulam, sorrisos que celebram o próximo passo. Assim também nosso Pai Celestial. Ele não contabiliza fracassos. Ele coleta cada tentativa como tesouro, enxergando quem estamos nos tornando, não apenas onde estamos hoje. Algumas lutas, porém, parecem incompreensíveis. Há medos que se travestem de monstros noturnos, tensões que se escondem em músculos rígidos, traumas que se transformam em gatilhos emocionais inesperados. Nessas horas, o Espírito Santo age como terapeuta celestial e às vezes nos guia a terapeutas terrenais, mostrando que fé e cuidado profissional não se excluem, caminham de mãos dadas. Ele usa conversas, remédios, exercícios respiratórios, passeios na natureza, textos bíblicos, músicas, abraços longos. Cura é multiforme e se veste das cores que cada pessoa precisa. A graça de Deus é criativa, se adapta, personaliza, contextualiza, jamais padroniza. E nesse percurso, descobrimos que cura também é reconhecer limites. Não somos onipotentes. Haverá cicatrizes que permanecerão sensíveis, áreas que exigirão manutenção, memórias que precisarão ser revisitadas de vez em quando para garantir que a infecção não volte. Isso não significa que Deus falhou. Significa que ainda vivemos num mundo onde a plenitude aguarda a consumação, o já e o ainda não do reino. Já somos curados em essência. Ainda não vemos a totalidade dessa cura. E está tudo bem viver nessa tensão. Deus não nos apressa para sermos vencedores antes do tempo. Ele nos convida a perseverar, a permanecer, a confiar. Enquanto permanecemos, algo mágico acontece. Começamos a perceber a dor do outro com mais nitidez. É como se nossas cicatrizes tivessem sensores que captam ondas de sofrimento alheio. E quando sentimos esse chamado silencioso,
podemos escolher duas respostas: recolher-nos para proteger nossas áreas sensíveis, ou estender a mão e arriscar amar. Jesus, com suas cicatrizes abertas diante de Tomé, escolheu amar. Ele permitiu ser tocado onde doeu. Isso nos ensina que vulnerabilidade pode abrir portas que nada mais abriria. Às vezes, uma frase honesta como "eu também passei por isso" desmonta defesas e cria espaço para milagre relacional. Contudo, ser vulnerável não é despejar detalhes a qualquer um. É discernir lugares seguros, pessoas maduras, momentos adequados. O Espírito Santo age como zelador dessas portas, soprando sabedoria ao nosso ouvido. Fale, cale, avance, espere. Ele também nos protege da exposição que vira espetáculo. Lembra que até Jesus, embora mostrasse as mãos feridas, não andava competindo pelo título da cicatriz mais profunda. Ele apresentava o suficiente para gerar fé, não para saciar curiosidade mórbida. Assim devemos nós: compartilhar o que edifica, guardar o que ainda está em processo. Por falar em processo, é vital entender que cura não nos devolve a antiga versão de nós mesmos. Ela nos faz novos, melhores, ajustados ao propósito. Às vezes lamentamos: eu só queria sentir como antes. Mas Deus responde com amor: eu quero que você sinta de forma diferente, mais plena, mais livre. Ele não nos devolve ao ponto de partida. Ele nos leva além. Pense em Jacó mancando após lutar com o anjo. Ele não voltou ao mesmo passo, mas recebeu novo nome, nova missão. A marca no quadril lembrava-lhe diariamente que força verdadeira vem de dependência, não de autossuficiência. A mesma lógica se aplica a nós. Algumas sequelas se convertem em bússolas, indicam que nosso norte é graça, nosso sustento é relacionamento, nosso destino final é testemunho. Enquanto esse testemunho se constrói, enfrentamos dilemas práticos. Como lidar com quem nos feriu? Como confiar de novo? Jesus nos dá parâmetros. Na cruz, orou por quem o crucificava. Após ressuscitar, procurou Pedro para restaurar a amizade abalada. Mas não entregou liderança imediatamente a Tomé. Esperou crescimento. Isso ensina que perdoar é obrigatório, reconciliar é recomendável, mas restituir confiança é processo. Podemos amar à distância enquanto curamos, colocando limites saudáveis. Deus não nos chama a ser tapetes, chama-nos a ser pontes. E pontes têm estrutura firme, sabem suportar peso, mas precisam de manutenção. O limite é manutenção da ponte. Na medida em que exercitamos tais escolhas, algo se expande dentro de nós. Compaixão, não só por quem parece vítima, mas até por quem erra. Lembramos que nossa história também tem capítulos constrangedores. E se Deus não desistiu de nós, quem somos para arriscar nomes do nosso caderno? Compadecer não significa concordar. Significa entender que a raiz da maldade muitas vezes é dor não curada. Podemos confrontar atitudes sem assassinar dignidade. Podemos dizer: isto foi errado, sem determinar: você é irrecuperável. Foi assim que Jesus tratou a mulher adúltera, condenou o pecado, elevou a pessoa. E foi assim que seus dedos desenharam na areia linguagem de misericórdia, que calou acusadores. Falando em dedos, lembre-se novamente da cena em que Tomé toca as marcas. Esse toque simboliza algo precioso. Deus permite aproximação tangível. Ele não é teoria distante, é realidade palpável. Da mesma forma, nossa caminhada de cura se fortalece em práticas tangíveis. Talvez você orou e chorou, mas ainda sente peso. Que tal caminhar 15 minutos por dia ao ar livre, permitindo que o sol reacenda endorfinas? Talvez precise escrever cartas, que ninguém lerá, para despejar memórias tóxicas. Talvez precise jejuar de redes sociais que alimentam comparação. São gestos pequenos no natural que, somados, criam espaço para o sobrenatural. E quando o sobrenatural sopra, tudo muda de perspectiva. De repente, aquele quarto onde você revivia cenas traumáticas se torna lugar de adoração, onde louvores ecoam e dissipam ecos de horror. Aquela rua onde aconteceu o acidente se torna rota de gratidão, lembrando que você sobreviveu. A data que marcou o abandono se torna ocasião de celebrar novos vínculos que Deus trouxe. Ele redime tempos, espaços, objetos, lembranças. Ele unge óleo de alegria sobre cinzas ainda quentes, prova de que vida sempre tem a última palavra.
Mas a vida que ele oferece não é apenas para consumo próprio, é para distribuição. Somos jarros de barro que carregam tesouro. Jarros trincados, sim, mas é através dessas fendas que a luz escapa e alcança quem anda em escuridão. Por isso, não espere estar inteiro para servir. Sirva com pedaços colados. Sirva enquanto cola os próximos. Sirva porque servir faz parte da cura. Quando abençoamos, ativamos a área do cérebro ligada à recompensa. Liberamos hormônios do bem-estar. Deus que nos criou sabia disso antes da ciência comprovar. Por isso mandou amar o próximo, não apenas para o bem dele, mas também para o nosso. No entanto, amar exige energia, e energia requer descanso. Jesus dormiu no barco, afastou-se para orar, celebrou festas. Autocuidado não é egoísmo, é mordomia do templo onde Deus habita. Se negar descanso ao corpo, o espírito cobra juros. Então, reserve momentos de silêncio, de leitura leve, de risos espontâneos. Permita-se apreciar um pôr do sol sem sentir culpa por não produzir. Até terra precisa de pouso para voltar a dar frutos. Seu coração também. Enquanto repousa, pratique gratidão ativa. Liste pequenos milagres diários. O cheiro do café, a mensagem de um amigo, a música que reaviva a lembrança boa. Gratidão não nega a dor, apenas recusa dar-lhe exclusividade do palco. Ela traz equilíbrio. Lembra-nos de que, apesar de tudo, há beleza acontecendo no meio dos escombros. E quando o coração aprende a agradecer, os olhos automaticamente procuram motivos para continuar agradecendo, formando o ciclo virtuoso de esperança. Nesse ciclo, descubra a arte de louvar em meio a lágrimas. Louvor não é performance, é declaração de confiança quando circunstâncias sugerem o oposto. Cantamos não porque tudo vai bem, mas porque Ele é bom. E enquanto cantamos, as cadeias internas começam a fraquejar, não porque nossas notas sejam poderosas, mas porque a verdade proclamada mexe em estruturas espirituais invisíveis. Paulo e Silas cantaram na prisão antes que portas se abrissem. Talvez suas canções também estejam prestes a destrancar ferrugem antiga. E se algum dia a voz falhar, lembre-se de que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nem sempre conseguiremos verbalizar oração. Haverá tardes em que apenas suspiraremos, derramando lágrimas que ninguém entende. Ainda assim, Ele traduz cada gota como frase no céu. Nada se perde. Ele recolhe em odre eterno cada lágrima, anotando data, hora, motivo, e de forma misteriosa, faz dessas gotas sementes que florescerão em alegria quando o frio passar. Por falar em frio, não subestime o poder de um abraço. Há pesquisas mostrando que abraços liberam oxitocina, que reduz cortisol, o hormônio do estresse. Deus nos fez seres táteis. Assim, permita-se receber e oferecer abraços saudáveis. Eles dizem sem palavras: eu estou aqui, você não está só. Foi o que Jesus comunicou ao leproso quando o tocou antes de curar. Primeiro afeto, depois milagre. Sigamos o mesmo modelo. Em algum ponto dessa caminhada, você perceberá algo inesperado. A sombra que o assombrava perdeu nitidez. Ainda existe, mas não causa pânico. É sinal de que cicatrização avançou. Nessa hora, talvez surja novo medo. E se tudo voltar? E se eu quebrar de novo? Respire. Lembre-se de quem segura tudo. Não é sua força que mantém a cura, é a fidelidade dele. Se recaídas acontecerem, volte ao colo do Pai. Ele não dá alta antes do tempo. Aconchegue-se, reajuste a bandagem e prossiga. E prosseguindo, você descobrirá que sua história, uma vez escrita em tinta de dor, agora é Novo Testamento de graça. Não se espante ao ver pessoas se aproximarem para ouvir. Elas enxergarão em você não o exato relato da ferida, mas o brilho do olho de quem foi tocado por mãos feridas, agora curativas. Alguns chamarão isso de resiliência. Nós chamamos de redenção. Quando perguntarem como consegue sorrir após o que viveu, conte sobre o autor que se recusou a encerrar o livro no capítulo da tragédia. Essa confissão pode ser a faísca que acenderá a esperança em corações cansados. Neste momento, quero convidar você a dar um passo intencional. Se algo dentro de você encontrou ressonância nestas palavras, deixe seu sinal de vida apertando o botão de curtir. Esse simples clique envia ao algoritmo uma mensagem de que pessoas reais estão sendo alcançadas e ajuda a levar conforto a quem talvez esteja à beira de desistir. Se ainda não faz parte desta jornada comunitária,
Inscreva-se e acione o sininho. Nossa travessia continua, e toda nova etapa ganha sentido quando partilhada. Agora, pare um instante e lembre de alguém que esconda lágrimas atrás de piadas, ou que silencie dores para não preocupar ninguém. Compartilhe este vídeo como quem entrega uma chave de esperança. Pode ser o gesto que abrirá portas de cura onde tudo parecia trancado. Finalmente, se puder, escreva nos comentários uma frase curta sobre o que Deus está restaurando em você hoje. Às vezes, uma linha sincera se torna remédio para outro leitor, porque palavras simples carregam poder quando ungidas pela verdade. Continuemos juntos, passo a passo, confiando que as mesmas mãos feridas que nos alcançaram não soltarão a nossa até o dia em que toda lágrima será memória distante e toda cicatriz será apenas obra-prima de amor vencedor. Há um instante na caminhada em que o céu parece se curvar sobre a terra e, de repente, tudo adquire um brilho que não estava ali antes. Nada mudou externamente. A conta bancária continua a mesma. A notícia ruim ainda não tem solução. O diagnóstico ainda lateja. A saudade ainda corta. Mas algo, bem no centro do peito, pulsa diferente. É como se um clarão suave atravessasse as muralhas de medo construídas com tanto zelo e sem barulho, derrubasse pedra por pedra. Esse clarão chama-se revelação, e é dele que nasce a certeza de que cada lágrima foi contada, cada suspiro ouvido, cada silêncio compreendido. O mundo ao redor pode continuar igual, mas dentro de nós ergue-se nova geografia. Montanhas antes intransponíveis encolhem, vales de sombra exibem flores tímidas, rios estancados voltam a correr. É aqui que a mensagem atinge seu ápice, não como fogos de artifício estonteantes no céu, e sim como fogo brando que aquece, ilumina e transforma sem consumir. Tudo começa quando, cansados de tentar explicar ao espelho por que ainda doemos, decidimos sentar-nos diante de Deus com as mãos vazias. Nada para barganhar, nenhuma autojustificação, nenhum currículo de boas obras. Só a verdade nua de quem reconhece que já tentou todas as chaves do chaveiro e a porta continua fechada. E para nossa surpresa, ele não exige discurso eloquente. Bastam 3 palavras engasgando na garganta. Eu preciso, Pai. Nesse momento, a distância entre o trono celeste e o quarto apertado dissolve-se. Nenhuma trombeta estoura, mas o coração escuta passos de quem vem ao encontro. E esses passos carregam o peso das cicatrizes que contam a história de um amor sem atalhos. Então compreendemos algo que a lógica nunca decifrou. Não somos nós que atravessamos galáxias para chegar a Deus. É Ele que atravessa nossos abismos interiores para nos alcançar. Quando essa verdade se firma, todas as perguntas que nos mantinham reféns perdem o controle remoto da alma. Não que desapareçam, apenas já não têm poder de comandar a tela. Por que aconteceu? Quando vai mudar? Como superar? Elas ainda ecoam, mas agora não ditam os rumos, porque outra voz fala mais alto. Está consumado. Essas palavras pronunciadas com fôlego entrecortado na tarde em que o céu escureceu, selaram a vitória que hoje se derrama em cada canto do nosso ser. Consumado significa completo, suficiente, irrevogável. Não há adendo, não há rodapé, não há cláusula oculta. A dívida caiu por terra, a vergonha perdeu validade, o medo foi desarmado, a morte recebeu notificação de despejo. Já não lutamos por aceitação, lutamos a partir da aceitação. Não corremos atrás de amor, corremos dentro dele, e é nesse terreno de graça que descobrimos o sabor da rendição voluntária. Antes a palavra rendição soava como capitular diante de forças inimigas. Hoje, entendemos que render-se a Deus é cair nos braços que nunca ferem. Rendição não é abdicar de identidade, é abraçar a identidade que sempre foi nossa, mas estava soterrada sob destroços de vozes que diziam o contrário. Rendição não é jogar a toalha, é trocar o fardo insuportável pelo jugo suave. Rendição não é resignação passiva, é a escolha ativa de confiar que, mesmo quando a lógica acusa a rota sem saída, o autor da vida tem páginas reservadas além do ponto final aparente. Nesse novo solo, a esperança floresce em cores até então impronunciáveis. Ela não depende mais de previsões otimistas nem de curvas ascendentes no gráfico. Brota simplesmente porque agora sabemos quem governa a história. Não só a macro, mas também a minúscula história pessoal que escrevemos a cada respiração.
E porque sabemos quem governa, ousamos sonhar outra vez. Sonhos, antes encostados em prateleiras altas, descem ao nível dos olhos. Alguns chegam tímidos, outros chegam correndo, todos embalados por promessas que não caducam. Promessas de que o deserto vai jorrar rios, de que a figueira infrutífera exalará perfume, de que o joio interior será substituído por trigo maduro. E por mais contraditório que soe, esses sonhos não são bolhas de sabão escapando da realidade. São sementes de mostarda plantadas na terra firme do caráter imutável de Deus. Nessa hora, começamos a enxergar o desenho que Ele faz com nossos cacos. Não é mosaico genérico, é vitral único, cujas frestas permitem que a luz brilhe em nuances que não existiriam sem as rupturas. Entendemos então que não fomos poupados para viver apenas sobrevivendo. Fomos curados para servir de janela por onde o amor se faz ver. A voz aflita do outro já não é ruído distante, soa como chamado pessoal. A injustiça já não é manchete que ignoramos scrollando a tela, torna-se convocação para agir. A miséria espiritual, emocional ou física do próximo já não é estatística, é convite para nos tornarmos resposta encarnada. E nada disso é peso esmagador, porque não acontece pela força do braço, mas pelo transbordar de um coração que conheceu misericórdia, e por isso não consegue retê-la. A revelação também redefine nosso vocabulário sobre poder. O mundo exibe poder em cifras, cargos e palanques. Jesus exibiu poder em mãos furadas, toalha na cintura e bacia d'água. Servir tornou-se sinônimo de reinar. Doar passou a ser investir. Perder transformou-se em ganhar. Quando ele se inclina para lavar pés empoeirados, derruba argumentos de hierarquias excludentes e nos lembra que dignidade não se mede de cima para baixo, mas se reconhece face a face. Somos então convidados ao mesmo movimento: descer escadas invisíveis, encontrar quem não tem cadeira à mesa, repartir pão ainda quente que recebemos do céu. E quanto mais descemos, mais sentimos o vento da liberdade. Afinal, peso só faz sentido se há algo a carregar. Quem abre mão do trono interior descobre que voar baixo é a rota das águias do reino. Nessa trajetória de descobertas, percebemos que confiança genuína se manifesta na rotina ordinária. Não é somente nos cultos cheios, nos retiros inesquecíveis, nas conferências arrebatadoras. É também, e talvez principalmente, na segunda-feira cinzenta, no trânsito lento, na louça acumulada, na fila do banco, no relatório atrasado. Ali, nos bastidores da vida, exercitamos a arte de acreditar que o mesmo Jesus que ressuscitou dos mortos também nos ajuda a responder e-mails com gentileza, trocar fraldas com paciência, lidar com clientes difíceis sem perder a ternura. Essa espiritualidade cotidiana não faz barulho, mas muda mundos inteiros, porque revela que o fogo que desceu no cenáculo continua queimando no fogão enquanto o café ferve. E porque a revelação desce ao chão da vida, a alegria assume novo timbre. Deixa de ser euforia que depende de playlists animadas e se torna melodia interna que toca mesmo em tons menores. É alegria que chora sem perder brilho, ri sem perder profundidade, descansa sem perder vigilância. Alegria que não nasce daquilo que possuímos, mas do fato de sermos possuídos por quem possui tudo. Alegria de perder o medo da morte, porque já participamos da vida que não acaba. Alegria de saber que cada passo, por ínfimo que pareça, reverbera na eternidade, pois quem caminha na luz nunca pisa em vão. Nesse ponto alto da jornada, o perdão completa o ciclo iniciado lá atrás, quando entregamos a Deus o direito de acertar as contas. Agora, somos nós que liberamos créditos a quem nos feriu, mesmo que nunca se arrependa. O gesto não faz de nós vítimas ingênuas, faz de nós gente livre. Libertamos o outro do débito porque já fomos libertos da prisão do ressentimento. E ao fazer isso, descobrimos algo que nenhum livro de autoajuda ensina. O coração leve voa mais alto, enxerga mais longe, ouve mais nítido. Perdão é a tesoura que corta cordas invisíveis amarradas ao passado e permite que avancemos sem arrastar cadáveres emocionais. A cada camada de revelação, o temor saudável de Deus aprofunda-se. Não é medo de castigo, é a admiração que nos faz tirar as sandálias diante da sarça ardente que é sua presença. Essa admiração gera obediência que não calcula benefícios, mas oferece de volta o que já recebeu. Obediência que diz, eis-me aqui, antes de ouvir a missão.
que não negocia princípios para poupar desconforto, que prefere a minoria fiel à multidão confusa. E, curiosamente, essa obediência não nos faz robôs submissos, nos faz parceiros de um Deus que escolheu trabalhar através de gente comum. Ele nos convida para a coreografia celestial, onde cada passo nosso ecoa seu ritmo, e cada nota nossa harmoniza com sua sinfonia. Então chega a hora de olhar nos olhos do espelho e perceber que ele reflete alguém novo. O rosto talvez traga as mesmas linhas, mas o olhar brilha com luz que não se apaga ao final do culto. As cicatrizes ainda estão lá, mas, em vez de constrangimento, inspiram coragem. O futuro ainda reserva curvas, mas o volante da alma está firme nas mãos do condutor. A paz, não paz de ausência de ruído, mas paz de presença real em meio ao ruído. Essa paz não se encomenda na farmácia, não se compra online, não se herda por sangue humano. Ela se recebe quando aceitamos o abraço de quem venceu o mundo. E porque fomos abraçados, abraçamos. Porque fomos tratados, tratamos. Porque fomos levantados, levantamos. Esse é o ciclo virtuoso que transforma comunidades, cidades, nações. Não há estratégia mais eficaz para reformar estruturas injustas do que pessoas transbordantes de revelação. Políticas falham, movimentos perdem fôlego, modas caducam, mas corações incendiados pelo Deus das cicatrizes continuam a pulsar generosidade quando as câmeras se apagam. Eles doam tempo, perdoam ofensas, defendem o fraco, alimentam o faminto, acolhem o estranho. E fazem tudo isso não como mártires exaustos, mas como filhos satisfeitos. Se até aqui alguma dúvida ainda paira, talvez aquela voz insistente que diz: não é para você, você é a exceção. Eu peço que você olhe mais uma vez para as mãos furadas. Elas continuam estendidas, não para empurrar-lhe limites inalcançáveis, mas para segurar-lhe firme enquanto trilha o caminho. Nenhuma promessa depende exclusivamente do seu desempenho. Depende antes da fidelidade dele, que não pode negar-se a si mesmo. Ele começou a boa obra e se comprometeu a completá-la. Você não está prestes a ser abandonado no meio do processo. Está prestes a testemunhar marcos de graça que confirmarão, dia após dia, que a jornada vale cada passo. Talvez seja difícil acreditar, porque ainda sente dor em áreas específicas. Lembre-se de que, mesmo ressuscitado, Jesus carregava cicatrizes. Elas não desapareceram, foram investidas de significado. O mesmo acontece com você. Algumas lembranças continuarão sensíveis, mas agora carregam selo de propósito. Onde antes havia poço de amargura, hoje há nascente de compaixão. Onde antes havia queda livre, hoje há trampolim de fé. Onde antes havia silêncio sufocante, hoje há canção suave. Nada se perdeu, tudo se converteu. E ao constatar isso, nasce novo tipo de oração. Não apenas pedidos de socorro, mas declarações de parceria. Pai, onde posso cooperar com teu amor hoje? Essa pergunta simples destranca oportunidades que até então estavam invisíveis. O vizinho mal-humorado se revela alguém ferido. O colega competitivo mostra sede de valor. A criança inquieta carrega carência de atenção. Cada interação cotidiana vira palco onde o rei decide aparecer disfarçado de gente comum. Nós nos tornamos coautores de histórias que ele sempre desejou contar. Nesse ápice, percebemos que a missão não é sprint. É maratona intercalada por pit stops de descanso e celebração. Não corremos sozinhos, corremos em equipe, trocando garrafas de água, incentivando o passo mútuo, celebrando cada quilômetro vencido. A igreja que às vezes nos frustrou, revela-se hospital e família, escola e quartel, jardim e oficina. Imperfeita? Sim, mas amada, preciosa, imprescindível. Deus escolheu comunidades falhas para manifestar graça abundante, porque nada exibe tanto seu poder quanto remendos coloridos transformados em tapeçaria viva. Chegamos então à beira do mistério. Tudo isso é só o começo. O que experimentamos como clímax aqui é prelúdio do grande concerto que ainda virá. Há uma mesa posta em dimensões que olhos humanos nunca viram, e nela cada cadeira leva nome escrito com sangue de amor. Enquanto esperamos esse banquete, degustamos petiscos de eternidade em cada abraço sincero, em cada louvor coletivo, em cada lágrima enxugada pelo toque do Espírito. Esperamos com saudade, mas sem ansiedade, com expectativa, mas sem pressa, porque sabemos que, seja qual for a duração do vale,
A colina do encontro final já está garantida. Eu sinto que este momento pode ser divisor de águas para você, como foi para tantos que ousaram acreditar. Se esta revelação acendeu luzes em lugares onde antes havia apenas penumbra, eu te peço um gesto que parece pequeno, mas faz enorme diferença. Clique em curtir. Esse simples toque mostra ao algoritmo que esta mensagem carrega valor e permite que alcance quem, neste exato instante, segue lutando no escuro. Se ainda não faz parte desta comunidade que cresce unida pela esperança, inscreva-se e ative o sininho, para que possamos continuar, lado a lado, descobrindo tesouros escondidos na palavra. Agora, pense em alguém cujo coração esteja cansado, alguém que precise lembrar que as mãos furadas ainda seguram tudo. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Talvez você seja o mensageiro que o céu quer usar hoje. Por fim, use os comentários para testemunhar. Qual parte desta jornada mais iluminou seu caminho? Sua palavra pode ser a vela que outro peregrino procura desesperadamente. Juntos, seguiremos até que cada cicatriz brilhe como prova viva de que o amor fez morada entre nós. Quando o dia finalmente se deita sobre a linha do horizonte e o céu vai trocando o azul vivo por tons suaves de pêssego, ouro e violeta, há um instante em que a luz parece pausar sobre tudo o que tocou. É nesse intervalo delicado, entre o calor que se despede e o frescor que se anuncia, que o coração costuma fazer um inventário silencioso. Olhamos para trás e vemos os passos dados, alguns largos e decididos, outros curtos e vacilantes, mas todos marcados pela mesma certeza que sustentou nosso caminho desde o primeiro capítulo. As mãos feridas de Jesus estiveram o tempo inteiro entrelaçadas às nossas. Agora, enquanto o crepúsculo tinge a memória de cores brandas, podemos sentir a gratidão pulsar como um rio subterrâneo que encontra passagem para a superfície e se derrama em sossego por toda a extensão da alma. Lembramos do ponto de partida, da pergunta que ecoou como trovão em plena madrugada: por que o ressuscitado decidiu manter as cicatrizes? A essa altura, a resposta já não cabe em teorias. Ela se espalhou pelos recantos mais fundos do nosso ser, iluminando sombras antigas, erguendo pontes sobre abismos que pareciam incontornáveis. Descobrimos que as cicatrizes divinas não são lembranças de derrota, mas janelas abertas para a vitória que nos alcançou, e que as nossas próprias cicatrizes, uma vez entregues a esse amor, transformam-se em sinais de que também fomos visitados pela mesma graça. Cada linha presente em nossa história, inclusive as que carregam cheiro de lágrima, passou a compor um texto contínuo de redenção, lido e relido com paciência pelo autor, que não se cansa de reescrever finais. Hoje, nesse cair de tarde existencial, deixamos que o peito inspire devagar, absorvendo o perfume leve daquela paz que não depende das condições do mundo. É a paz de quem compreendeu que, mesmo se as tempestades retornarem e os telhados rangerem, existe um abrigo seguro nas mãos que foram pregadas na cruz e, ainda assim, permanecem abertas. É a paz de quem aprendeu que, às vezes, a vida continuará escrevendo capítulos de tensão, mas nenhum deles escapará do olhar vigilante de Deus. Ele lê cada linha antes que seja escrita, antevê cada curva da trama e sabe exatamente onde inserir, no momento certo, uma vírgula de descanso ou um ponto de virada. Talvez você, como eu, ainda sinta algumas dores pulsando sob a pele. Não há fingimento aqui. Certos lugares da alma continuam sensíveis ao toque, e tudo bem. O que mudou é que já não temos medo de admitir vulnerabilidade. Pelo contrário, agora enxergamos beleza no fato de existir um canto ainda em processo, porque isso significa que a história não terminou. Se há ferida, há espaço para cura. Se há espaço para cura, há oportunidade para mais uma aparição daquele que diz: põe aqui o teu dedo, e transforma a incredulidade em assombro reverente. E nesse processo contínuo, o coração aprende a descansar mesmo enquanto lateja, certo de que, nos bastidores, o oleiro molda algo que só haverá de ser revelado na próxima manhã, quando a mente, inquieta por natureza, começa a listar os desafios que permanecem. Basta lembrarmos de tudo o que já foi atravessado, vales que pareciam definitivos, noites que pareciam intermináveis, silêncios que pareciam condenatórios. Em cada um desses momentos, uma chama tênue se manteve acesa. Hoje, essa mesma chama não apenas continua viva, mas cresceu.
alimentada pelo sopro discreto do Espírito. E é tanto esse sopro manso quanto o nosso novo fôlego que sustentam a convicção de que, daqui em diante, nada será desperdiçado. Se formos empurrados para o deserto outra vez, a areia carregará as pegadas daquele que nos fez companhia antes. Se subirmos ao monte, o vento sussurrará verdades já gravadas em nosso peito. Se voltarmos ao jardim, sentiremos a fragrância familiar da ressurreição que renova tudo o que toca. Nesse entardecer de reflexão, nossos olhos interiores percebem detalhes que antes passavam despercebidos. O brilho miúdo que dança na superfície dos pequenos milagres. O chamado sussurrado que nos convida a ser resposta para alguém ao lado. O ritmo compassado da graça que regula o pulsar do universo. E então surge, suave, a consciência de que estamos inseridos numa canção maior. Cada sim que dizemos ecoa como acorde indispensável. Cada ato simples de compaixão, como nota que completa a melodia eterna. O maestro não exige perfeição de execução. Ele afina instrumentos imperfeitos até que as cordas ressoem exatamente no tom que ele sonhou. E nesse coro, nossas vozes trêmulas encontram harmonia, descobrindo que beleza genuína nasce da soma de timbres únicos. Chega então o momento de selar tudo o que ouvimos, sentimos e experimentamos. Não selar como quem fecha um livro para nunca mais abrir, mas como quem fecha uma carta antes de entregá-la ao vento, confiando que chegará onde precisa chegar. Primeiro, deixemos que a gratidão se transforme em admiração silenciosa. Respiramos fundo, e no intervalo entre a inspiração e a expiração, repetimos interiormente: obrigado por me carregar quando não consegui andar. Obrigado por me lembrar quem sou quando meus espelhos internos quebraram. Obrigado por transformar meu choro em fonte de consolo para outros. Depois, deixemos que a admiração se transforme em entrega. Não uma entrega ansiosa, mas uma entrega tranquila, como quem deita a cabeça no ombro de alguém digno de absoluta confiança. Por fim, permitamos que essa entrega se verta em compromisso manso, a determinação de permanecer nesse amor, de partilhar esse amor, de viver esse amor em gestos diários que talvez ninguém verá, mas que o céu anotará com carinho. E porque toda boa história fica mais completa quando encerra em oração, convido você a fechar os olhos, se puder, ou ao menos a fechar por um instante as distrações que rondam a mente. Respire pausadamente e una sua voz, mesmo que seja apenas em pensamento, a esta prece. Pai que és tão maior do que qualquer nome que possamos pronunciar, nós nos achegamos com o coração descalço, sabedores de que este solo está saturado da tua presença. Obrigado pelas cicatrizes gloriosas do teu filho, que continuam dizendo mais alto que a culpa, mais fundo que a dor, mais longe que o medo. Obrigado porque, ao longo de cada capítulo desta jornada, tu nos permitiste sentir o teu toque delicado sobre feridas que, por tanto tempo, julgamos incuráveis. Hoje apresentamos a ti o que ainda lateja, memórias que ardem, culpas que insistem, cansaços que pesam. Tocai a todos esses pontos com a unção suave das tuas mãos ressuscitadas, e faze brotar vida onde a morte se insinuava. Dá-nos olhos para enxergar o próximo, não como ameaça, mas como extensão da família que o teu amor constrói. Que possamos repartir o pão da esperança com quem jejuou de alegria por tempo demais. Ensina-nos a reconhecer cada amanhecer como testemunha viva do teu cuidado, e cada anoitecer como convocação ao descanso que só existe em ti. Mantém nossos pés firmes, mesmo quando o terreno parecer não cooperar, lembrando-nos de que a rocha que nos sustenta está além de qualquer instabilidade visível. Dá sensibilidade para ouvir o teu sussurro no meio do barulho, coragem para obedecer quando a lógica se opuser, humildade para confessar a fraqueza quando tentarmos ser fortes sozinhos. E quando nossos próprios dedos tocarem cicatrizes antigas, que não encontremos nelas motivos de vergonha, mas motivos de louvor, porque cada marca conta a história de uma salvação diária que segue em curso. Que possamos ser gente que acolhe com o mesmo abraço que recebeu do Pai, gente que perdoa com a mesma profundidade com que foi perdoada, gente que serve com a mesma alegria com que foi servida pelo Rei que lavou pés empoeirados. Que a alegria, independentemente de quão suave, seja chama contínua no íntimo, e que a paz se torne leito do rio, onde todas as outras virtudes navegam. Conduze-nos, Espírito Santo, para além deste momento.
Que cada palavra aqui semeada encontre solo fértil e produza fruto que permaneça. Que as nossas casas sejam santuários de brandura, que nossos trabalhos sejam oficinas de justiça, que nossos encontros, mesmo breves, sejam mesas de comunhão onde todos saem alimentados. E quando tropeçarmos, porque às vezes tropeçaremos, lembra-nos de que tu ainda estás ali, segurando-nos como fizeste desde o início, pronto para erguer, curar, prosseguir. Selamos esta oração confiando no nome doce e poderoso de Jesus, aquele cujas cicatrizes são pontes entre o céu e a terra, ontem, hoje e sempre. Amém. Permaneça alguns segundos nesse silêncio suave, deixando que essas palavras encontrem eco onde mais precisam. Quando se sentir pronto, abra os olhos da alma para o que vem a seguir. Pode ser que o cenário ao redor pareça idêntico, mas algo em você certamente não é mais o mesmo. Nem poderia ser, depois de ter fitado tão de perto as mãos que carregam o universo.